nos encontrando. O Diversidade em Foco está no ar a partir de agora, hoje, 25 de julho de 2019. Estamos juntos, vocês aí do outro lado da telinha e aqui a professora Maria do Carmo e o convidado de hoje. E o assunto de hoje será relacionado ao futebol. E nós temos como assunto generalizado um panorama do futebol brasileiro. O nosso convidado é Nivan Furtado. Nivan Furtado é um cajazeirado, não é? Há 30 anos mora aqui em Cajazeira, natural do Ceará. Foi presidente do Atlético Cajazeirense Esportivo. Foi administrador pessoal na área comercial. É radialista profissional com um programa esportivo na Rádio Mais FM, aqui em Cajazeiras. É presidente do Núcleo Espírita e também é coordenador do Movimento Espírita do Alto Sertão da Paraíba. Então, inicialmente, Nivan Furtado, boa tarde, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Você, como um apaixonante e amante do futebol, se sinta à vontade para as suas considerações iniciais. Boa tarde, professora, boa tarde aos nossos amigos, os nossos telenautas, né, aqueles que nos acompanham, que estão sempre aqui. Primeiro, parabenizar você pelo programa, agradecer, imensamente feliz pelo convite de estarmos aqui, né, falando um pouquinho daquela paixão, né, que é o futebol, futebol que é algo assim que traz sempre felicidade, né? É uma coisa, ela vai de um extremo a outro, ela traz felicidade e em segundos ela traz tristeza. Então isso é a essência do futebol, aquilo que nós amamos desde criança, que é o futebol no sangue, na veia mesmo que corre, e acredito que isso daí vai nos conduzir muito tempo com essa paixão. Muito bem. Então nós vamos logo fazer aqui um paralelo entre o futebol e a vida com a leitura desse pensamento. Faça da vida um jogo de futebol, chute as tristezas, drible as dificuldades e marque gols de alegria. Tem uma relação, né, do futebol. Isso, com certeza. O futebol traz isso, né? Traz essa essência. Muito bem. Então, um panorama do futebol brasileiro será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, a gente tem um breve relato da origem do futebol brasileiro. No bloco 2, a análise do futebol brasileiro no passado e nos tempos atuais. No bloco 3, as contribuições do futebol para a formação humana e cidadã do atleta. E no bloco 4, comentários sobre Federação Brasileira de Futebol, Seleção Brasileira Feminina de Futebol, né? E as escolas de futebol mirim de Cajazeiras. Então, nós vamos iniciar aqui com o primeiro bloco, Nivan, quando você, que a gente vê que é um amante do futebol, com certeza foi buscar a origem do futebol brasileiro. Então, teça aí uns comentários a respeito da história do futebol brasileiro, desde os seus primeiros instantes a acontecer no país. Olha, antes da gente adentrarmos diretamente na história do futebol, eu queria pedir permissão a você. A história do futebol, ela já nasce com a gente, né? Na verdade, eu quando criança, desde criança, eu já tinha o hábito de ouvir o rádio. Eu gostava era 2 paixões. Era futebol e ouvir rádio, né? E já de criança, eu ficava até altas horas da noite, sempre ouvindo, né, o futebol, sempre aqueles programas esportivos, e aquilo sempre despertava e criou aquele desejo, aquele interesse do futebol. O futebol que ele é muito antigo, o futebol já vem aí há 30 mil anos, 3 mil anos antes de Cristo, né, já na China, na Índia, naquela região, e aí ela veio chegar no Brasil em meados de 1894, né, com Charles Miller. Charles Miller é um descendente de inglês, acadêmico na época, que fez uma viagem à Inglaterra e nessa viagem ele conheceu o futebol, né, e trouxe a bola, trouxe fardamentos, regulamento para o Brasil, e a partir dessa vinda de Charles Miller da Inglaterra para o Brasil foi implantado com um grupo de amigos conhecidos. Aí, a partir daí que o futebol ele foi introduzido no Brasil. Agora, com relação à história aqui, você tem assim, alguma coisa a informar de onde partiu
assim, quais foram as primeiras decisões de alguém a participar e começar a praticar esse esporte? Olha, o esporte, na verdade, ele como na época, né, quando chegou, despertou muito interesse, né, principalmente da elite brasileira na época, porque era um esporte de elite, né, e ela trazia toda aquela essência, né, das disputas. E as empresas, na época, ela tinha os seus funcionários e ela viu no esporte, no futebol, uma forma até de divulgar os seus produtos. E aí ela começou, a partir daí, as empresas, além dos funcionários que atuavam nas empresas, elas começaram a pegar os seus funcionários e montar clubes de futebol, porque era uma forma de divulgar seus produtos. E a partir dessa iniciativa das empresas, que o futebol começou a deslanchar no Brasil. Então, o princípio do futebol foi exatamente esse interesse de alguns empresários em divulgar as suas marcas, né? Um fato até que a gente assim não despertava muito para isso. Mas o fato do futebol, e hoje o futebol ele traz uma divulgação imensa, né? Então, desde aquela época que as empresas já se interessavam nessa divulgação através do próprio futebol. Uhum. Aí me diga uma coisa, você tem assim ideia assim, quais foram assim de início a formação de algum clube que se destacou no início dessa prática desse esporte? Olha, teve sim, teve alguns clubes, principalmente do eixo paulista, né? Nós podemos colocar aqui em destaque, no caso aqui, como nós colocamos o futebol, como era um esporte de elite, poucas as pessoas tinham acesso, e nós podemos destacar aqui, já em meados de 1900, a equipe da Ponte Preta Paulista, que foi a primeira equipe do Brasil a introduzir, né, atletas de origem, né, africana na sua equipe. É tanto que a Ponte Preta, não sei se você conhece, chegada ao futebol, ela tem uma divisão, ela tem uma faixa, né, no seu uniforme, em preto e branco, exatamente para fazer, em homenagem à questão de raças dentro do esporte. Então, foi a primeira equipe, né, do Brasil a começar a introduzir a questão de mudanças de raça dentro do futebol. E várias as equipes que começaram a esse trabalho. Aí começou a se formar equipes profissionais, o futebol começou já a ter um novo dinamismo, né? E a partir de 1900 foi que realmente várias equipes começaram a se formar, equipes mais do eixo de São Paulo, que começaram a despertar realmente e introduzindo o futebol dentro do profissionalismo. Ô, Nivan, me diga uma coisa, quando iniciou, como você falou aí, com relação justamente ao futebol já ser uma prática agregada à questão da divulgação com relação à promoção de produtos, divulgações, né? Então, mas aí, essas pessoas que começaram a participar do futebol, o jogador lá, o atleta, eles já eram remunerados ou era apenas uma decisão de participar do esporte? Não, o profissionalismo, como nós colocamos, ele partiu de uma iniciativa das empresas que os patrões pagavam extras aos funcionários. Mas em si, isso era um número muito pequeno, muito restrito. O futebol, na época, ele não era remunerado. Ele era até praticado por pessoas não profissionais, né, pessoas que gostavam do futebol em si e não tinham salário, não eram bem remunerados. Na verdade, participavam por amor mesmo, por gostar do futebol e por aquela questão mais da disputa. Mas a questão mais financeira do futebol, ela já começou a despertar essa questão financeira já a partir dos anos de 1930, 1938, que foi a partir daí que o profissionalismo começou a remunerar os seus atletas. Só para a gente fechar esse bloco, mas ainda eu gostaria de saber, me diga uma coisa, um Pelé, um Garrincha e outro, esse povo, eles já eram remunerados quando ele participava do futebol? Sim, porque aí, no caso de Pelé, Garrincha, que já foram jogadores já dos anos 50, né, já tinha uma nova
uma nova estrutura no futebol, porque as seleções elas se formaram. A primeira Copa do Mundo a ser disputada, que o Brasil participou, foi em 1930, né, que foi aqui no Brasil, inclusive foi um dos grandes, podemos colocar assim, as grandes decepções do futebol brasileiro, né, porque foi a primeira decisão da nossa seleção e ela foi derrotada aqui no Brasil pela seleção uruguaia, né, no estádio do Maracanã, com mais de 200 mil pessoas no estádio. E criou-se toda aquela expectativa. Era uma seleção já que encantava o mundo. E aí o Brasil foi derrotado. Mas aí no caso de Pelé e Garrincha, eles eram sim remunerados. Não como são remunerados hoje, né? Porque o futebol hoje, ele é diferente. O futebol, ele não é mais aquele clube formador. Ele é uma empresa, né, que busca tão somente o lucro. Então vamos deixar isso aí e vamos ver agora já nesse bloco 2, que é justamente a análise, né, do futebol brasileiro, como você já colocou aí, a história, a origem e atualmente. Então, dentro desse contexto aí, como você pode ver a situação do futebol, do desempenho dos atletas na época que iniciou, até mesmo quando aconteceu a primeira Copa, né, mesmo acontecendo essa derrota, e que aí não baixou a cabeça, mas foi em frente e houve muitos brilhos, né, do futebol brasileiro em termos de vitória de Copa Mundial. Enfim, esse lado aí, e hoje, atualmente, digamos, há 10 anos para cá, como você vê essa história, essa questão do futebol, dos jogadores, do compromisso, enfim, todo esse, o que você pode fazer de paralelo entre essa realidade, entre a situação passada e hoje? Como você comenta? Olha, há uma distância, principalmente, Carminha, de 20 anos para cá, né, uma distância muito grande do que era o futebol. Dos anos 50, 60, 70, até os anos 80. Né? Até os anos 80, o futebol ela tinha aquela paixão, os jogadores, não os torcedores, mas os jogadores, eles jogavam por amor, né? A camisa, por amor ao clube. Cada jogador tinha o seu clube. Tanto que até os anos 80, víamos muitos jogadores que iniciavam a sua carreira futebolística quando criança em um clube e ele terminava nesse mesmo clube, né? Quer dizer, eram mais de 20 anos vestindo a mesma camisa. Era mais paixão, né? Os salários não eram tão altos, não tinha tanto, a mídia não influenciava tanto nos clubes como é influenciada hoje, e por isso que nós vimos essa distância, né? Era mais paixão. O futebol ele era mais paixão. Hoje a paixão ela está mais voltada ao lado do torcedor, né? Os clubes, como nós já adiantamos ele tem é um processo mais profissional, ele é mais empresa. É tanto que hoje o futebol ele deixou de ser clube, hoje ele é empresa. Grandes clubes hoje, a maioria de clubes hoje são clubes empresas, não é mais aquele clube social, né, que antigamente criavam-se os clubes sociais e a partir dos clubes sociais eles tinham as suas equipes para os campeonatos. E hoje não, são clubes empresas totalmente voltadas ao lucro. Quer dizer que nessa avaliação aí, eu acho que isso pode ter influenciado muito na psique do jogador em ver mais a questão financeira do que mesmo levar o seu clube, seu time a uma vitória. E em termos de Copa do Mundo, levar o seu país, no caso o Brasil, a uma vitória. Será que isso influenciou nessa questão emocional, psicológica do jogador, Nivan? Sim, influenciou e muito. Hoje, o futebol na verdade, o futebol ele tem um lado positivo e tem também um lado negativo, né? O lado positivo é também a oportunidade que o futebol ele traz para o jovem, para as pessoas, para as famílias, né? O lado negativo que nós vemos de alguns atletas hoje é exatamente isso. Hoje os pais, né, já colocam seus filhos nas escolinhas
visando tão somente a carreira profissional bem-sucedida, um jogador para ganhar muito dinheiro no passado, independentemente de clube, né? Há 20, 30 anos atrás, os atletas, eles tinham amor ao clube e eles faziam de tudo para que jogasse naquele determinado clube. Hoje, um jogador beija o escudo de um clube, daqui a 30 dias ele já está beijando o escudo de outro clube. E assim, hoje não existe mais assim, a paixão. O que existe é um contrato entre clube e jogador, muito bem remunerados, um percentual. O futebol ainda hoje, nós colocamos sempre que o futebol é das empresas que paga mais aos seus funcionários, mas num número bem resumido. Apesar desses milhões que alguns atletas ganham, a grande maioria, poderia colocar aí, 90% dos jogadores hoje em atividades, eles têm um salário ainda muito pequeno. Quer dizer que tem ainda essa situação. Tem a disparidade, tem uma disparidade muito grande. É porque a concorrência hoje dentro do futebol, ela é muito grande. O futebol hoje, talvez a gente até adiante já do assunto do bloco, o futebol hoje ele é regido por empresários, né? Uma criança hoje com 13, 14 anos, né, ele já tem um contrato de trabalho com um empresário, né? E isso influencia muito a chegada de jogadores aos clubes e a questão de jogadores, porque hoje antigamente o jogador começava no interior, o sonho dele era chegar a uma equipe de ponta, um Flamengo, um Corinthians, um Vasco. Hoje os jogadores, eles são formados e já pensam no exterior, né? Não pensa mais em atuar no futebol brasileiro. O sonho dos grandes jogadores, daqueles que destacam, é atuar no futebol estrangeiro, futebol europeu, que é onde está mais em evidência e aí é onde os salários são os maiores, né, são os bem pagos. Apesar de que hoje já está mudando um pouquinho do futebol europeu para o futebol asiático, né? Outros continentes e outros países já estão investindo milhões no futebol e o foco está saindo um pouquinho da Europa e já está indo para outros países, porque, como nós colocamos, o que visa tão somente hoje é a fama e o dinheiro. Então, muito bem, né? Vamos agora chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, voltaremos com este bate-papo sobre um panorama do futebol brasileiro. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, hoje apresentando o assunto, um panorama do futebol brasileiro, conversando com Nivan Furtado, que é um conhecedor do esporte, principalmente do futebol, que está aqui esclarecendo algo muito importante sobre este esporte aqui no Brasil. E nesse bloco 3, as contribuições do futebol para a formação humana e cidadã. Nivan, a gente observa que apesar da fama, das estrelas do futebol, porque os jogadores se tornam estrelas, mesmo com algumas tropeços e algumas decepções na questão das vitórias, né, de Copa do Mundo, enfim, mas são estrelas. E, ao mesmo tempo, a gente observa que há também uma situação em que muitos, não são todos, mas existe também umas condutas, às vezes, assim, prejudiciais ao próprio jogador e à própria sociedade, né, em termos até de prática de crimes em relação aos jogadores. E também a gente vê que pelo comportamento, às vezes, pequenas coisas que a gente observa e que a própria mídia divulga, é a visão de formação política, de cidadã, de alguns jogadores, como também até a questão humana de determinados atletas que muitas vezes também partem com comportamentos
que não é nada condizente com a posição que eles ocupam como a estrela de um esporte, e principalmente o futebol, que é o esporte mais assim brilhante, que tem se destacado muito no Brasil, né? Então, o que você tem a comentar com relação a essa situação, tanto a questão a nível da questão humana dos jogadores, comportamentos que não são lá muito bons, e outros com comportamentos de visão humana e de contribuição para a sociedade? O que você pode relatar com relação até a visão de cidadania, né, de conhecimento político, de politização dos atletas brasileiros do futebol? Olha, Camila, o futebol ele tem na sua essência, né, a vantagem de ser atingido por todos os públicos. O público, aquele que não tem a condição, né, financeira, tanto que hoje a maioria dos atletas hoje em destaque são atletas oriundos de famílias carentes, né? Famílias pobres que vieram de favelas, de bairros, de cidades pequenas, de interior. E o esporte, especialmente o futebol, ele também dá essa oportunidade. Então o futebol ele tem assim uma influência espetacular na formação da conduta do ser humano, da juventude, principalmente no geral das crianças, né? Apesar de ter o lado negativo de alguns atletas que não podemos nem julgar nem condená-los também, como nós colocamos, a grande maioria são atletas que não tiveram uma formação, uma base, né? Vieram com o dom do futebol, mas que não teve aquela formação familiar adequada a um comportamento hoje para viver em sociedade, conforme, lógico, é exigido dentro, né, das questões sociais. E o futebol, ele traz essa oportunidade para esses jovens. Só que a grande maioria, ela não tem um acompanhamento. Hoje os clubes já estão com essa preocupação. Há um processo, principalmente nas escolinhas, na base, há um processo muito grande de acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, com nutricionistas, toda a área de saúde vem fazendo esse acompanhamento. E essas escolinhas, a grande maioria das escolinhas hoje, elas têm a exigência para que o jovem, primeiro, para você se matricular em determinada escolinha, você tem que estar matriculado. Em alguma, você não pode estar fora da escola. Isso é um ponto super positivo. Sem contar também que alguns clubes hoje, eu acredito que um bom número, a grande maioria dos clubes hoje, ele também tem um seu lado social. Ele contribui também com algumas associações, algumas fundações, e parte dos seus lucros ele é destinado exatamente para essas associações, né? Principalmente para aquelas voltadas para as crianças carentes que são introduzidas, porque são muitas as crianças carentes que vêm com o dom, com a habilidade do futebol. E aqueles olheiros, né, como nós colocamos na gíria do futebol, existem os olheiros que estão sempre ali na busca, garimpando aquelas crianças, e ali ele vê em determinada criança um potencial para se desenvolver no futebol. E a partir dessa descoberta dessa criança, é feito todo um trabalho de base com aquela criança, chega ao ponto a depender, né, da condição social e estrutural da família. Muitas das equipes e muitos dos empresários também bem intencionados, que nós podemos colocar aqui os dois lados, né, o lado daquele que só visa o dinheiro, mas também ao lado daquele também que visa o social, né? Quer ter o seu retorno, quer investir, mas quer ter o seu retorno, mas também se preocupa com o lado social. E aí ele busca uma estrutura adequada, não somente para o atleta, mas também para os seus familiares. Porque uma família bem estruturada, ela vai formar um grande jogador e um grande cidadão. E essa é uma das preocupações que hoje está adentrando dentro do profissionalismo do futebol atual. Quer dizer que, mais uma vez, a questão familiar, né, que é muito importante, não é? Na formação, nos primeiros contatos em que a criança tem na casa.
É como na escola também, né? A gente vê os reflexos, né? Na escola. Não é muito diferente, né? Não é agora muito diferente. Agora realmente. E aí é essa questão que muitas vezes a gente fica assim, avaliando e vendo, meu Deus, como é que é esse comportamento X, enfim. Mas veja aí essa avaliação. Então, Nivan, nesse caso, você acha que as escolinhas, elas estão despertando mais para esse lado? Talvez. Será que isso vai contribuir futuramente para... Claro, que a gente sabe que são poucos do futebol, das estrelas, dos jogadores em si, que se tiveram assim, comportamentos até ultimamente que não está sendo muito bom. E até porque ninguém sabe se é a imaturidade, também a fama, né, que sobe lá pela cabeça, e a gente vê certas situações que a gente se preocupa pelo seguinte... Porque, veja bem, a gente estava nos bastidores falando com relação à criança hoje, que ela está bem interessada em participar de um clube e ser um estrela do futebol, do que estudar mesmo, ter aquele interesse lá na escola, lá da rede, seja lá estadual, municipal, etc. Mas aí, veja bem, com relação a isso, será que está acontecendo mais uma preocupação em termos de formar esse atleta com uma visão mais abrangente no tocante à questão política, a visão humana, de certos comportamentos que eles têm, prejudicar até a sua própria fama? Será que isso pode ser assim, visto como uma forma de uma mudança, de um despertar? Porque, veja bem, antes não tinha essa preocupação tanto familiar. Você estava falando aí, eu pensei assim, não tinha tanto essa preocupação familiar, porque vinham às vezes da pobreza, mas era um contexto diferente. E hoje a gente vê essas mudanças na família. Então, isso pode, nas escolinhas, já ter um despertar mais assim acentuado para ver essa questão de muitos de comportamentos que não são bons, que prejudica. Sem dúvida, sem dúvida. Pelo profissionalismo que é o futebol, hoje as empresas elas investem muito no futebol, mas também as suas exigências, né? No caso aí, são empresas de renomes internacionais que, além de investir nos clubes, ela também investe na imagem do jogador, né? E esse investimento da imagem, essa formação desse contrato com esse profissional, um dos itens que as empresas elas cobram é exatamente o comportamento e a imagem em si do jogador, né? Como é que eu vou divulgar o meu produto com um cidadão, com um atleta de um comportamento duvidoso? Está comprometendo a minha empresa, está comprometendo o meu produto. E as empresas hoje, elas estão preocupadas também e exigem também o comportamento do atleta perante a sociedade, nos seus atos. E o atleta hoje, ele é muito vigiado, ele é muito cobrado nessa questão. Ainda, infelizmente, são seres humanos, né? Nós não podemos querer que essa mudança, são anos e anos com uma cultura. E essa cultura, ela assim, não vai se dissipar em 10, 15 anos, né? Precisa ser um processo, e é um processo lento, né? Como no passado, como nós colocamos, os clubes não tinham tanto esse profissionalismo, o que valia mais era a habilidade, o dom que o atleta vinha, e o atleta não tinha os estágios dentro das equipes. Hoje há um estágio, há um sub-14, há um sub-15, há um sub-17, um sub-19, para você entrar no profissionalismo. Há todo um processo para você chegar ao time profissional hoje. Antigamente não, antigamente pegava-se o atleta, se tinha o dom, a habilidade, via-se que era um potencial, jogava no clube sem o trabalho de bastidores. E hoje existe esse trabalho de bastidores. Muitos atletas hoje que têm um potencial enorme, né? Tem um dom de jogar o futebol, nós enfocar bem o futebol, que são descartados pelos clubes, pelo seu comportamento, né? Recentemente, nós tivemos um exemplo aí de um atleta na equipe do Vasco da Gama, né?
que estava sendo contratado juntamente com o Clube Paulista, e ele teve um ato de disciplina muito grande e foi cortado das duas equipes, né? Hoje as equipes ela não visa tão somente a habilidade, mas também o comportamento, né? E comportamento esse que tem assim, uma responsabilidade muito grande com a formação também da criança na sociedade, né? Nós colocamos aqui, estávamos conversando, a questão, por exemplo, as crianças se espelham muito nos jogadores, né? Se espelham muito. Você vê, tem determinado jogador que cria-se uma moda e, de repente, as crianças estão ali acompanhando, né? Uns Neymars da vida, uns Cristianos Ronaldo, uns Messi, né? São jogadores hoje que estão em evidência que as crianças se espelham, que se encantam, né? E quantas crianças não estão ali querendo ser um Neymar da vida? Então, assim, se ela se espelha no Neymar, o que Neymar fala, o que Neymar produz, o que ele faz, está refletindo na criança. Exatamente. Seja do lado bom, seja do lado ruim. Ainda só para terminar esse bloco, você tem assim exemplo de jogadores que investem essa questão financeira mesmo em alguma coisa de obra social, de ajuda aos brasileiros carentes? Sim, tem muitos atletas, né? Nós podemos destacar recentemente agora, que foi até notícia na mídia nacional, jogadores da seleção, agora me fugiu o nome do atleta baiano, daqui a pouquinho a gente lembra, que Daniel Alves, isso, os bastidores aqui, o ponto já, né? O Daniel Alves, ele destacou-se agora na conquista da Copa América, e o Daniel Alves, que é de origem pobre, né? Que saiu aqui do interior da Bahia e hoje é um jogador consagrado no mundo inteiro, que tem um trabalho social enorme, é um exemplo de atleta. O Daniel Alves é um exemplo de atleta, exemplo de cidadão de bem, de homem, de filho, porque saiu da sua infância pobre, difícil, conquistou o futebol lá na Europa, mas que não mudou a sua personalidade, né? Que manteve a mesma humildade. E parte dos seus salários, daquilo que ele conquista, é destinado a trabalhos sociais. Temos também podemos destacar aqui outro grande atleta da seleção, destaque também capitão da seleção, o Cafu, que tem um trabalho também social muito grande. E muitos atletas. Hoje nós temos aí vários, a gente foi enumerar aqui, são muitos atletas que têm sim, né? Tem a sua origem pobre, de dificuldade, e que hoje investe, tirando parte daquelas crianças das ruas, da miséria, investindo aí um grande percentual do seu salário. Muito bem, então uma pausa para os comerciais, voltaremos no próximo bloco, onde Nivan vai falar sobre os comentários sobre a Seleção Brasileira de Futebol, a Federação Brasileira de Futebol, também sobre a Seleção Feminina de Futebol e também o futebol local. Então voltaremos daqui a pouco com um panorama do futebol brasileiro. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto, um panorama do futebol brasileiro, com o comentarista aqui, Nivan Furtado. Nivan, agora nesse bloco, primeiramente são comentários, né? O primeiro comentário é com relação à Federação Brasileira de Futebol. O que você tem a dizer de positivo e também de negativo dessa federação? Olha, o futebol hoje em si, as federações, né, infelizmente, nós não temos boas notícias, né, das federações.
nós estamos vivenciando, pegando aqui o futebol brasileiro, com alguns escândalos, né, no futebol mundial, né, coisa que ultrapassa as nossas fronteiras. Nós tivemos escândalos, né, envolvendo os dirigentes, né, do alto escalão do futebol, da FIFA. Nós tivemos escândalos no futebol brasileiro, tanto que dirigentes do futebol, ex-dirigentes do futebol brasileiro, que estão presos, né, estão presos nos Estados Unidos. Há dirigentes de futebol brasileiro que não podem sair do país, né, por desvio de conduta, né, e sem falar também no que acontece no futebol paraibano, em especial, né? Nós tivemos aí recentemente a Operação Cartola, que ainda está em evidência, né, por manipulação de resultados, né, dos jogos, que essas manipulações elas traziam um desserviço, né, um prejuízo muito grande ao futebol, à essência do futebol, né? E a Paraíba ela foi recentemente uma manchete nacional em relação a isso. Então, assim, hoje, né, as mesmas dificuldades que nós estamos vivenciando no nosso lado político hoje brasileiro, nós também estamos vivenciando nas direções do futebol, na questão aí também da corrupção, né, que envolve atletas, dirigentes, pessoal de arbitragem, né, que estão ainda apurando vários e vários casos. São fatos lamentáveis que acontecem ainda dentro das nossas federações. Pois é. Então, agora com relação... O que você tem a falar agora com relação à seleção feminina brasileira de futebol, né? Como você vê a participação, primeiramente, como você vê a participação da mulher no futebol? O que você tem a comentar? Olha, o futebol feminino, ele a partir dos anos 80, né, que a primeira seleção brasileira de futebol feminino que foi convocada oficialmente, né, foi em 1988. Né, foi a primeira seleção, né, brasileira que foi convocada oficialmente, foi no ano de 1988. A introdução da mulher no futebol, né, apesar de já ser bem antigo essa questão da mulher no futebol, mas havia, sim, uma grande discriminação em relação a isso, né? Inclusive, houve períodos da ditadura militar que as mulheres foram proibidas, né, da prática do futebol. Ainda bem que, com o tempo, foi revisto isso, né? Mas ainda há uma distância muito grande, né, da questão do futebol feminino para o futebol masculino, na questão do reconhecimento, né? Nós temos hoje atletas brasileiras, atletas de grande destaque, né? Nós temos aí o destaque maior em termos hoje de futebol mundial é a Marta, né? Por 5 vezes ela conquistou seguidas o título de melhor jogadora do mundo, né? E a Marta, como sempre a origem do futebol é de pessoas pobres, que vêm de comunidades pobres, de pequenas cidades. A Marta é alagoana, que saiu de uma cidade pequena, né, com todas as dificuldades. Imagina aí, você sendo mulher, né, de uma cidade pequena, com todo aquele preconceito que existe, você jogar futebol, imagina as dificuldades que ela não passou na vida, né, para conquistar o seu espaço. Eu estava até vendo uma reportagem, né, a mãe dela falando que, como na época que ela era criança, as mulheres não jogavam futebol e ela já despertava, ela jogava entre os meninos, né, com os meninos. E era um problema seríssimo, né? Mas mesmo assim a Marta, ela conseguiu superar todas essas dificuldades e ocupou seu espaço, né, no futebol, na mídia. Hoje é reconhecida mundialmente e através da Marta e de outras jogadoras que hoje jogam não somente no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, hoje os clubes europeus já estão exportando também as nossas atletas, né, porque o país, ele é considerado hoje, o Brasil, o país do futebol, apesar de muitas das pessoas acharem que o futebol é de origem brasileira, né, por ser o país do futebol, de origem inglesa,
mas o Brasil hoje é a única equipe pentacampeã mundial, né, de futebol masculino, que ainda não investe no futebol feminino como deveria. Nós temos grandes atletas, nós temos aí atletas de ponta, né, se destacando, mas ainda falta aquele investimento, né? As jogadoras hoje superam porque a mulher em si, ela já é mestre na superação, né, nas dificuldades, né? E as jogadoras de futebol não é diferente, né? Estão se superando, apesar de toda discriminação, né, de toda dificuldade, a baixa remuneração, elas estão conquistando o seu lado, né, no futebol e na seleção brasileira. Infelizmente, nós tivemos agora, recentemente, a Copa do Mundo, né, que foi na França. O Brasil não se ouve muito bem, mas aí deixou um exemplo para a gente de superação, né, delas em muitos pontos, principalmente nessa questão do apoio financeiro, né? Porque muitas dessas mulheres são mães, né? São mães, são pessoas que as suas famílias dependem dela, têm as suas responsabilidades, e apesar de todas essas responsabilidades, ainda tira o seu tempo para a prática do futebol, né? Muitas delas não vivem somente do futebol, têm outras atividades, e o futebol é aquela paixão que impulsiona. E mesmo com essas dificuldades, estão superando tudo isso e se destacando. Eu acredito que a partir, né, desse destaque, especialmente da Marta, da Jaqueline e outros jogadores que tiveram, a Sassá, que foram jogadores que tiveram destaque, os clubes hoje já estão olhando de forma diferente, né, com bons olhos. E as empresas, a mídia em si, elas estão cobrando isso. Hoje é importante já investir no futebol feminino. Há um retorno, né? Há um retorno de mídia, há um retorno de publicidade. E as empresas e os clubes, né, vão querer estar sempre em evidência. E o futebol feminino também está trazendo essa evidência para os clubes e também para as empresas. Então, mais força positiva para as nossas jogadoras, né? Isso, com certeza. Nivan, agora vamos falar de esporte local. Aqui em Cajazeiras, há escolinhas de atleta mirim, aqui em Cajazeiras, você tem essa informação, se há esse investimento para os atletas de famílias que são humildes e que estão aí galgando o caminho do esporte, do futebol? Sim, existe sim algumas escolas, mas Cajazeiras hoje, Camila, nós que gostamos, que somos adeptos, que amamos o futebol, nós temos uma grande preocupação. O futebol, que ele é um futebol de massa e o acesso dele é fácil por todas as camadas sociais, mas em Cajazeiras hoje nós temos uma grande dificuldade, né? Me recordo que na minha época de criança, né, não muito distante, nós tínhamos em Cajazeiras vários campinhos de futebol, né? Nós temos aqui no centro da cidade, aqui bem próximo, num círculo aqui de 2, 3 quilômetros, nós tínhamos aí uma faixa de 10 campinhos de futebol. E isso incentivava a garotada à prática do futebol, né? E Cajazeiras hoje nós temos uma grande dificuldade nesse espaço, né? Na prática do futebol. Não existe mais hoje. Se nós pegarmos, se procurar aqui pelos bairros hoje, dos 4 cantos da cidade, né, você não vai mais encontrar aqueles campinhos de futebol, né, aqueles campinhos de terra, de pelada, né, como nós costumeiramente jogávamos quando criança. A partir daí, desses campos é que saíam, né, os atletas. Nós tínhamos clubes aqui de Cajazeiras, né, que a exemplo aqui, na época Duque de Caxias, eu cito Duque de Caxias porque foi um dos clubes que na minha época de jovem, de criança, me chamava muito a atenção pelos atletas que despontavam. Nós tínhamos um clube que 90% de atletas era de Cajazeiras, né, pela formação, pela essa base. E hoje nós não temos mais essa formação porque não existe um espaço, a prática do futebol. E ela está resumida tão somente a algumas escolinhas. Muita dificuldade dessas escolinhas porque não tem o espaço também.
Hoje, se você for pegar aqui no centro de Cajazeiras, tirando algumas quadras de futsal, no futebol de salão, nós temos o estádio Gino Pires Ferreira e nós temos ali o campo do CSU e somente. Né? Nós não temos assim, o espaço para uma ampliação maior do futebol. Né? A especulação imobiliária, ela fez com que os espaços que eram destinados a essa convivência, né, da turma jovem, ela fosse extinta. E nós estamos em dificuldade na formação de atletas, de jogadores. Né? Não somente no futebol, mas também em outras modalidades. Né? Outra modalidade que seria importantíssima na formação do atleta seria o atletismo. Hoje nós não temos uma pista, né, de atletismo na cidade que possa angariar, que é um esporte barato, é um esporte que você pode formar o atleta com um custo muito baixo, mas não temos essa estrutura. Então, Cajazeiras hoje, apesar de ter algumas escolinhas com os abnegados aí que estão fazendo de tudo, né, para manter viva essa chama do futebol em Cajazeiras, mas nós, infelizmente, hoje nós estamos com essa dificuldade de espaço. Não temos espaço em Cajazeiras para a prática do esporte, especialmente do futebol. Quer dizer que, por exemplo, o Atlético é um time aqui de renome. Esse clube, ele também não teve como investir assim, em escolinhas para ajudar o atleta mirim que está querendo entrar nesse rumo do futebol? Olha, não. Infelizmente, o Atlético, por ser uma equipe de massa, por ser uma paixão, o Atlético hoje ele é um sinônimo de paixão. Né? O Atlético hoje é um clube não somente de Cajazeiras, o Atlético é um clube hoje de todo o Alto Sertão, não somente da Paraíba, mas do Rio Grande do Norte. Nós temos torcedores do Atlético no Rio Grande do Norte, no Ceará, em outras regiões. Né? E ainda bem que agora, nessa última gestão, né, a administração do Atlético, eles estão tendo condições de começar um trabalho de base. Há um trabalho, sim, feito agora, inclusive, o Sub-19 está participando de um campeonato estadual, né, mas tempos atrás não tinha essa estrutura. O futebol é caro para você manter. É caro para você formar atletas, né? Para você participar de um campeonato profissional requer muitos recursos. Né? E o Atlético não tem, a cidade não oferece condição. Infelizmente, as pessoas que estão à frente, que têm um desejo, que colaboram, são pessoas também com um poder aquisitivo pequeno, né? Que têm a boa vontade de colaborar, mas que falta o principal, né, que é a parte financeira. Infelizmente, nós estamos vivenciando há muito tempo, né, aí há 10, 15 anos, de 15 anos para cá, nós estamos formando equipes com atletas de outras regiões. Hoje, o Atlético, por exemplo, participou aí do Campeonato Paraibano, né, uma média de atletas na equipe, entre titulares, equipes reservas, jogadores que compõem o elenco, na faixa de 30 atletas. Mas se você pegar desses 30 atletas, no máximo 5 compõem o elenco, para treino, para as atividades. Mas que está ali no time titular, que está ali no time reserva, nós não temos registro de nenhum atleta de Cajazeiras. E isso é lamentável. Lamentável. Pelo que nós víamos aí há 20 anos atrás, quando eu coloquei aqui o Duque de Caxias, me lembro bem aqui, o Duque de Caxias, né, nos áureos tempos ali dos anos 80, 90, né, eram 11 jogadores titulares. Desses 11 jogadores, 9 jogadores eram de Cajazeiras. Né? Quando o Atlético participou do campeonato paraibano, pela primeira vez no seu profissionalismo, o Atlético tinha aí uma faixa de 8 a 9 jogadores da cidade de Cajazeiras. E hoje nós não temos um só atleta formado
nascido de origem cajazeirense na equipe profissional. Então, muito bem, nosso programa está terminando e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os atletas, de um modo geral, do futebol, e as suas despedidas aqui do nosso Olha, primeiramente agradecer, né, sempre a Deus pela oportunidade, né, que Ele sempre nos concede. Agradecer a você, especialmente, pelo convite de estarmos aqui, dizer da minha alegria muito grande de estar participando, né, do seu programa. Agradecer aos nossos telenautas por estar nos acompanhando e dizer aos atletas que, apesar das suas dificuldades, né, das crianças, que elas insistam, né? Todos nós temos o nosso lugar, né? Temos o nosso espaço. É questão de conquistas. E que os atletas hoje, que as crianças, que os jovens que estão nesse intuito de galgar lugares mais altos no futebol, eles possam, né, se espelhar em grandes atletas. Aquele ser humano, aquele homem, aquele cidadão de bem, exemplar. Né? E que ele possa, além de ser um grande atleta, não somente bem remunerado, mas que ele possa ser um cidadão de bem, que lá na frente ele possa ser o exemplo para aqueles que estão também, como ele hoje, tentando um lugarzinho no sol através do futebol. Então, os nossos agradecimentos a Nivan por essa sua grande contribuição, não é, no mundo do esporte, principalmente do futebol. O agradecimento de todos que faz a TV Diário do Sertão. O programa Diversidade em Foco termina por aqui, deixando nossos agradecimentos pela companhia. Voltaremos na próxima semana com um assunto também de interesse de todos. Um abraço a todos, um beijo nas crianças e generosidade com os idosos. Até breve. Acompanhe a programação da TV Diário do Sertão.